O marido teve um caso e engravidou alguém, trouxe seu filho para casa e tentou me forçar a criar a criança dizendo que era o plano de Deus, já que sou infértil. Minha vida passou de perfeita para uma série horripilante e dramática em questão de dias. Eu nunca tinha previsto que algo assim viria em meu caminho. Talvez algumas coisas sejam perfeitas demais para ser verdade, e eu deveria ter sido mais cautelosa sobre tudo o que estava acontecendo. Acredito que eu estava confiando demais, e é por isso que estou tendo que enfrentar tudo isso. Eu, 32, me casei com meu marido Matheus, 35, há 5 anos. Nós nos conhecíamos há muito tempo antes disso, mas começamos a namorar apenas 2 anos antes de nos casarmos. Esse foi meu melhor relacionamento, e eu sempre pensei que ele era o tipo de homem com quem eu poderia acabar me casando. Ele não mostrou nenhuma bandeira vermelha desde que o conheci, e nos 2 anos em que estive com ele. Ninguém é perfeito e se você não consegue ver nenhuma bandeira vermelha, por favor, corra porque então a pessoa não está sendo orgânica de forma alguma. Ela está fazendo uma performance para você comprar e se apaixonar. De qualquer forma, eu tinha um ótimo relacionamento com ele, e meus relacionamentos anteriores, embora eu admita que não tenham sido muitos, eram ruins quando comparados ao meu relacionamento com ele. Então era meio óbvio que ele teria sido minha escolha. Nós estávamos apaixonados e felizes. Os pais dele também gostavam de mim. Matheus é filho único deles e eles dependem muito dele. Por extensão, eles também me mimavam. Meus sogros não moram no mesmo estado que nós, mas nós ou eles continuamos viajando para cima e para baixo algumas vezes por ano para nos encontrarmos. É importante para ele, e é por isso que eu faço isso. Não visitamos meus pais tanto, mas está tudo bem para mim porque tenho irmãos que fazem companhia aos meus pais. O objetivo de toda essa história de fundo para te dizer que eu tinha o casamento perfeito. E quando o casamento não era perfeito, quando tínhamos problemas um com o outro, o mais baixo que ele poderia cair era razoavelmente decente. Eu nunca tive problemas com ele, e é por isso que o que aconteceu foi algo que eu nunca havia previsto. Poucos meses depois de nos casarmos, Matheus e eu decidimos que queríamos tentar ter um bebê. Nós dois nunca fomos fãs de uma família grande. Eu venho de uma, e é por isso que conheço as desvantagens de ter uma casa muito cheia. É divertido e gratificante, sim, mas também é uma grande decisão financeira que não poderíamos ter tomado nesta economia de qualquer maneira. Sou uma de 6 irmãos e irmãs, e embora todos nós tenhamos nos divertido muito enquanto crescemos e tenhamos o apoio uns dos outros como adultos, pode ser muito desgastante criar tantos filhos. Matheus, por sua vez, sempre conheceu uma família pequena. Essa é a zona de conforto dele, e quando ele conheceu meus irmãos, todos de uma vez, a quantidade de conversa e atualização realmente o deixou desconcertado por um bom tempo. Então nós dois estávamos alinhados quando se tratava de decisões sobre a família. Sabíamos que queríamos uma família pequena, e é por isso que achamos que seria melhor começar a tentar cedo. Nos primeiros meses ficamos animados e mesmo que nada acontecesse, não ficamos desanimados. Mas gradualmente, esse fracasso começou a nos afetar, ou melhor, a mim. Matheus ainda estava otimista e acho que ele também se mostrou corajoso para mim, mas minha fé estava começando a diminuir. Depois de um ano inteiro tentando, sugeri que fossemos a um especialista em fertilidade e víssemos o que estava acontecendo. Acho que é fácil adivinhar o que ele teria dito. O médico deixou bem claro que seria muito difícil para mim ter filhos naturalmente. A aceitação para mim foi uma batalha árdua, e a única maneira de garantirmos uma gravidez e uma criança dessa forma seria fazer tratamentos de fertilidade. Foi um dia muito difícil para ele, e embora agora eu tenha aceitado, me senti horrível comigo mesma como mulher e por Matheus porque ele tinha uma esposa como eu. Foi um período muito sombrio da minha vida. O que mais me irritou foi que Matheus imediatamente começou a discutir tratamentos de fertilidade com o médico, sem nem mesmo me consultar. Nunca havíamos tido uma discussão aberta sobre isso antes, porque nenhum de nós havia previsto que algo assim realmente aconteceria. Mas eu tinha mencionado a ele de passagem que se eu quisesse um filho e não pudesse ter filhos biologicamente ou naturalmente, eu preferiria considerar a adoção mais do que qualquer outra coisa. Matheus, naquele exato momento, me tirou toda a agência quando começou a discutir tratamentos de fertilidade e opções de fertilização in vitro com o médico para mim. Ele nunca me perguntou se eu estava bem com isso, eu não estava, mas nada disso importava para ele. Não acho que essa seja a maneira certa de colocar. Nem passou pela cabeça dele falar comigo antes de qualquer outra coisa. Eu era um pensamento secundário em todo esse processo. Eu não queria criar uma cena na clínica, então não disse nada, mas continuei concordando.
Mas no caminho de volta eu disse a ele que não gostei do jeito que ele se comportou. Tivemos uma briga feia naquele dia, mas resolvemos as coisas eventualmente. Levei meses, não vou negar, para voltarmos a um lugar saudável para todos nós. Meu problema era que eu estava muito insegura sobre a fertilização. Sei que funcionou para muitas pessoas e sei que é considerada um milagre para muitas, assim como Mateus. Mas eu estava com o medo mortal de passar por esse procedimento e injetar hormônios e medicamentos no meu corpo, especialmente dada a possibilidade de que poderíamos acabar tendo gêmeos ou até trigêmeos. Era demais para mim. Muitas mulheres fazem isso, mas eu não fui feita para isso. E eu senti que no final das contas era meu corpo, e se eu não estava confortável em seguir em frente com isso, isso deveria ter importância primária. Mas para Mateus era sobre a família. Ele estava escolhendo a possibilidade de uma família inexistente e um filho não nascido em vez da saúde física e mental, e do bem-estar geral de sua esposa. E isso me irritou. Tivemos inúmeras brigas sobre isso. Incontáveis brigas. Por cerca de 6 meses, estivemos em constante desacordo um com o outro. Tentei mostrar a ele minha perspectiva, e ele tentou me mostrar a dele. Não estou chamando ele de errado, nunca o fiz, mesmo quando brigávamos. Fiquei apenas surpreso com o completo desrespeito que ele estava demonstrando a mim e às minhas considerações. Todo o processo de passar pela fertilização me fez sentir insegura e, para mim, isso deveria ter sido suficiente para pôr fim à discussão, mas não foi. Mas nós passamos por isso de alguma forma. Eu honestamente pensei que isso seria o fim do meu casamento, mas saímos mais fortes disso. Mal sabia eu que tinha um choque maior me esperando do outro lado, o que me faz pensar que teria sido melhor se tivéssemos terminado o casamento do que então arrastar ele, apenas para eu acabar enfrentando o que enfrentei. Acabamos indo para aconselhamento matrimonial por um tempo, e isso ajudou muito. Pensei que o pior já tinha passado. Eu pude ver a melhora em nossa comunicação e casamento em apenas algumas sessões. Então começamos a ter discussões realmente abertas sobre a família e os filhos. E nós dois tínhamos chegado mutuamente à decisão de que deixaríamos de lado toda a conversa sobre bebês por um tempo e tentaríamos navegar pela vida como um casal. Se ainda sentíssemos que queríamos ter um filho, prosseguiríamos com a adoção. Era a solução perfeita, segundo mim, e as coisas melhoraram entre nós. Eu não tinha razão para pensar que ele estava me traindo. Não havia sinais, não havia viagens de trabalho suspeitas ou reuniões de escritório tarde da noite e o mais importante, sempre confiei muito em Mateus. Nos últimos 3 anos essa é a situação. Confiei nele cegamente, fomos um casal feliz e não houve nada de errado no relacionamento que me fez questionar sua lealdade ou seu amor por mim. Então sim, ele é um ótimo ator. Tudo mudou na semana passada. Fiquei em casa porque estava me sentindo um escritório, mas recebi uma mensagem dele, dizendo que tinha algo muito importante para discutir comigo e que não queria que eu reagisse mal. Não sei o que era, mas pensei que talvez fosse algo relacionado ao trabalho. Eu estava esperando ele voltar para casa e quando ele voltou, ele tinha um garotinho. Minha reação imediata foi pensar que ele tinha trazido o filho de alguém para cuidar, e é por isso que ele me disse que não queria uma reação minha. Cumprimentei eles e conversei um pouco com o garoto e puxei Mateus de lado. Perguntei a ele de quem era o filho e ele não disse nada. Perguntei novamente e nenhuma resposta. Finalmente, ele me disse que era seu filho. Por um momento eu apenas olhei para ele, e então comecei a rir. Pensei que ele estava brincando, ou pregando uma peça em mim. Mas antes que eu pudesse registrar completamente o que estava acontecendo, e pudesse considerar a possibilidade de que talvez o que ele estava dizendo pudesse ter alguma verdade, a crise começou. Ele começou a chorar incontrolavelmente e continuou dizendo que sentia muito e que consertaria as coisas. Eu tinha começado a surtar naquele momento e perguntei o que ele queria dizer, e ele disse que me contaria em breve, mas agora eu precisava cuidar do filho dele. Puxei meu braço para longe e disse que não iria cuidar do filho dele a menos que ele me contasse o que diabos estava realmente acontecendo. Naquela hora, o garoto começou a ficar irritado e choroso também. Corri para atender ele e tive que preparar uma refeição rápida para ele se sentir melhor. Mateus estava tentando evitar a conversa, e com o garoto por perto era fácil se distrair. Quando finalmente o colocamos na cama, ele me contou o que tinha acontecido. A única graça salvadora sobre a coisa toda foi que ele não mentiu. Ele me disse que quando passamos por um momento difícil em nosso casamento, ele sentiu que o divórcio era a única opção. Foi então que ele teve um caso com uma mulher e, segundo ele, durou muito pouco tempo. Foi mais ou menos na mesma época em que estávamos pensando em fazer terapia de casal.
Ele disse que ambos foram cuidadosos, mas de alguma forma ela acabou grávida. Quando ela lhe contou, ele rompeu tudo completamente e pediu que ela abortasse, mas ela estava inflexível de que não faria isso. Naquela época as coisas entre nós tinham melhorado, e ele disse que não queria me perder por um erro. Foi quando ele elaborou um plano de que fingiria estar bem com a ideia de adoção, e quando chegasse a hora em que estivéssemos prontos, ele acabaria adotando seu próprio filho. Ele disse que não queria dar tanto dinheiro para a pensão alimentícia por 18 anos e que estava apenas esperando a oportunidade de me colocar a bordo novamente. Perguntei a ele se a mãe sabia de tudo isso e concordei. Ele disse que a mãe estava bem desde que ele estivesse pagando dinheiro para ela criar a criança ou que tivesse levado a criança ele mesmo. Fiquei chocada demais para falar. Eu simplesmente não conseguia acreditar que ele me trairia dessa forma. Perguntei a ele sobre a mãe do garotinho. Ele disse que seu parceiro de caso faleceu em um acidente, e agora o garoto é completamente responsabilidade dele. Olhei para ele com total descrença. Eu não conseguia começar que agora tínhamos que ser cuidadores permanentes do filho dele com outra mulher, um filho que seria um lembrete constante de sua infidelidade. Eu disse a ele para sair de casa, mas ele se ajoelhou e me implorou para não deixar ele. Ele estava tentando dizer algo como o filho é uma bênção disfarçada e coisas assim. Mas minha cabeça estava latejando e eu simplesmente não tinha coragem de ouvir essa porcaria. Levantei e fui embora. E dirigi pela cidade sem rumo e sem fim e acabei de fazer check-in em um hotel. Mandei uma mensagem para ele dizendo que não voltaria e foi isso. Recebi inúmeras mensagens e ligações dele, mas não respondi a nenhuma delas. Não consegui. Fiquei totalmente entorpecida com isso e não sabia o que fazer. Eu tinha sido traída e eu também seria pintada como um vilã por não aceitar uma criança sem mãe. Foi tudo horrível e eu não sabia o que fazer. Não fui para casa por 2 dias. No terceiro dia, minha sogra me ligou. Ela disse que estava na cidade e queria que eu voltasse para casa para que pudéssemos conversar. Eu disse a ela que não havia absolutamente nada para conversar e que eu não tinha nada a dizer. Nem eu queria ouvir nada que Mateus fosse dizer. Ela disse que entendia completamente minha perspectiva, mas que me queria lá para que ela pudesse me ajudar. Eu era uma mulher tola porque acreditei nela. Achei que tinha algum apoio e pensei que, como mulher, talvez ela defendesse meu caso. Eu estava claramente errada. Confiei nela e voltei para casa. O garotinho não estava lá, mas Mateus e meus sogros estavam. Minha sogra se levantou e me abraçou e isso me fez baixar um pouco a guarda. Ela segurou minha mão, perguntou como eu estava me sentindo e me fez sentir confortável e segura. E então começou. Foi uma guerra declarada entre nós. Mateus começou dizendo que tudo isso começou porque eu não podia dar filhos a ele. A própria escolha de suas palavras me fez querer bater nele com tanta força que seus dentes caíram. Eu disse a ele que não, tudo isso começou quando ele decidiu transar com outra mulher. Em vez de me contar quais problemas ele estava enfrentando e resolver como qualquer homem decente. Meu sogro disse que eu teria uma chance de falar, mas primeiro deixaria Mateus falar. Mateus continuou e disse que o caso foi um erro, mas a criança era um presente, e eu estava sendo uma idiota por não ver dessa forma. Ele disse que sempre quisemos ter filhos nossos, e agora tínhamos um. Tudo o que faltava era eu parar de ser uma vagabunda e aceitar o filho. Eu não conseguia nem acreditar na coragem do homem. Eu disse a ele que esse não era o nosso filho. Esse era o filho dele. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Foi quando minha sogra se intrometeu e disse que eu não poderia ter um filho meu de qualquer maneira, e é por isso que o filho dele era, de fato, meu filho. Ela disse que era assim que Deus pretendia que fosse, e agora eu tinha que ser uma boa esposa e agradecer ao Senhor por se livrar dos meus problemas como mulher com tanta facilidade. Eu disse a ela que ela estava louca se pensava que isso era Deus se livrando dos meus problemas. Isso era Deus, ou melhor, o filho dela criando novos problemas para mim quando nenhum de fato existia. Eu disse a ela e a meu sogro que o garotinho era resultado de infidelidade e que eu não podia tolerar isso. Eu estava disposta a adotar uma criança, mas não uma criança que meu próprio marido teve com outra mulher. Isso simplesmente não era aceitável para mim. As coisas esquentaram e muitas palavras foram trocadas. Houve um momento em que eu estava gritando com todos os 3 juntos, e eles estavam tentando me perseguir e me assustar para me submeter. O objetivo de toda essa intervenção, eu acredito, era me pressionar a aceitar o garoto, e é por isso que minha sogra tinha encenado todo o drama, sem nenhuma boa razão. Eu disse a eles que não iria aceitar o menino e foi quando meu sogro disse que eu era uma mulher inútil e infértil, e que eu deveria ser grata por Mateus não ter me deixado e que
Isso só teve uma aventura inútil. Foi isso para mim. Eu disse a ela para calar a boca e sair da minha casa. Meu sogro se levantou e me disse para sair da casa porque era a casa do filho dele. Eu disse a ele que o deixaria, que me divorciaria dele e que eles poderiam fazer o que quisessem. Saí e imediatamente contatei minha irmã Sara, de 35 anos. Ela é advogada e contei tudo a ela resumidamente e disse que precisava que ela preparasse os papéis. Ela disse que eu não precisava me preocupar com nada, e me pediu para ir até a casa de Paulo, meu irmão. Ele mora na mesma cidade que eu. Eu disse a ela que não queria envolver todos eles, mas agora chegou a esse ponto, e não vejo outra saída a não ser o divórcio. Já faz uma semana que estou com Paulo, e não sei mais o que sentir. Atualização 1. Estou morando com meu irmão há mais de 2 semanas. Meus sogros têm me bombardeado com mensagens, tentando me manipular para dar uma chance ao pobre garoto. Eu não quero. Não vou ser mãe de uma criança que é resultado da traição do meu marido. Sei que não é culpa do menino, mas também sei que não tenho coragem de ignorar isso e concordar com o que quer que esteja acontecendo. Não fui feita para isso. Sara me pediu para não bloquear nenhum deles porque isso poderia ser benéfico durante o processo de divórcio, então estou presa a isso enquanto essa situação não se resolver. Paulo, no entanto, me disse que em vez de aceitar isso deitada, eu poderia voltar para eles e mexer com eles. Ele sugere que eu diga a eles que estou disposta a cuidar do garoto, apenas se me for permitido abrir o relacionamento, apenas para o meu fim. Essa era a única maneira de eu estar disposta a perdoar a infidelidade de Mateus se ele me permitisse ser aberta, mas as mesmas regras não se aplicam a ele. Eu disse a ele que isso seria demais, e Sara nunca me permitiria fazer algo assim porque isso ficaria ruim para o divórcio. Mas Paulo disse que ele poderia furtivamente fazer algo assim. Ele também se ofereceu para fazer seu amigo fingir ser meu namorado ou suposto terceiro parceiro no relacionamento. Parece divertido e, para ser honesta, acho que estou pensando nisso. Seria divertido dar aos meus sogros um gostinho do próprio remédio. Deixar eles verem como é ter uma terceira pessoa simplesmente chegando e arruinando seu casamento. Atualização 2. Muita coisa aconteceu desde minha última atualização. Para todos vocês que ficaram muito felizes com as ideias idiotas de Paulo e queriam que eu as levasse adiante, sinto muito, mas nada disso está acontecendo. Eu não queria criar problemas no divórcio e, de qualquer forma, tudo estava muito bagunçado. Mateus me ligou e implorou para que eu falasse com ele. Eu disse a ele que isso aconteceria apenas no lugar de Paulo, onde ele estaria sozinho, mas eu teria meus irmãos presentes. Ele tentou resistir à oferta e disse que isso significaria uma invasão de nossa privacidade e da santidade do nosso casamento. Eu realmente ri quando ele disse isso. Eu disse a ele que ele não tinha absolutamente nenhum problema quando seus pais eram os que me perseguiam, e que isso não era uma invasão de privacidade para ele. Eu também disse a ele para manter a boca fechada sobre a santidade do nosso casamento, porque toda essa suposta santidade tinha sido jogada pela janela no momento em que ele decidiu se envolver com outra pessoa. Eu disse a ele que não estava disposta a falar com ele de outra forma, e ele relutantemente aceitou a oferta. Quando ele chegou em casa, ele parecia mal, e essa é uma palavra bonita que estou usando para ele. Ele disse que entre o divórcio e cuidar do garoto, suas economias estavam acabando, assim como sua saúde. Ele disse que estava perdendo a cabeça, tentando fazer malabarismos e lidar com tudo, e que precisava da minha ajuda. Aparentemente, os pais dele tinham ido embora no momento em que as coisas ficaram feias, dizendo que não era responsabilidade deles cuidar do filho dele. Concordo com eles nisso, para ser honesta. Não havia nada de novo que Mateus tivesse a me dizer. Era basicamente uma repetição de tudo que já tínhamos repassado centenas de vezes. Mas dessa vez ele se vitimizou mais. Era tudo sobre como ele não conseguia lidar com o que tinha acontecido com ele, e que aquele erro não poderia definir o resto de sua vida. Eu disse a ele que este era seu túmulo, e que ele tinha que deitar nele. O menino era seu filho, nenhuma quantidade de culpar os outros o ajudaria a sair dessa. Ele disse que eu era uma mulher cruel por me comportar dessa maneira e que ele não conseguia acreditar que eu pudesse ser tão cruel e arruinar a vida de uma criança. Eu disse a ele que ele arruinou a vida da criança ao trazer ela ao mundo em primeiro lugar. Foi totalmente culpa dele. Ele escolheu ter o menino, e agora, só porque ele está sendo obrigado a ser um adulto sobre isso e se tornar um pai. Eu não sou obrigada a me tornar a mãe de um bebê que não é meu. Ele disse que eu não tinha ideia do que estava fazendo, e se eu não o ajudasse, eu seria o único responsável por destruir completamente a vida da criança. Ele disse que o menino não tinha parentes por perto,
e os que estavam vivos eram muito conservadores para aceitar uma criança fora do casamento. Ele disse que ela tinha sido renegada e desonrada pela família por ter um menino, e o acordo entre eles era que ele seria responsável pelo aspecto financeiro, até que o adotássemos, ou melhor, ele me enganou para adotar ele, e a mãe só tinha que agir como babá até então. Por causa das visões conservadoras da família dela, nenhum membro da família estava disposto a acolher a criança após a morte da parceira do caso. Eu realmente fiquei perdida porque não entendia como diabos isso era da minha conta. Ele disse que o único lugar para onde o menino poderia ir era com ele, e ele simplesmente não conseguia administrar nada. Se eu não o ajudasse, o menino teria que ir para um orfanato. Ele estava tentando insinuar que eu seria a pessoa a empurrar a criança para um orfanato por causa da minha recusa em brincar de família feliz com ele. Eu disse a ele que ele ainda tinha seus preciosos pais em quem confiar. Ele disse que eles teriam ajudado se pudessem, mas eles são velhos e têm suas próprias coisas para lidar, e é por isso que a criança não era uma prioridade para eles. Eu disse a ele que assim como eles tinham permissão para priorizar suas coisas em vez de uma criança que surgiu em suas vidas do nada, eu também tinha. Ele me implorou para pelo menos reconsiderar o divórcio, e que ele não tinha dinheiro para lutar contra isso, mas eu disse azar o dele. Eu disse a ele que não iria interromper minha vida só porque era inconveniente para ele. Eu disse a ele que se você acha que eu sou uma vagabunda sem consideração, você está certo porque eu sou uma, e eu não tenho vergonha de admitir isso. Eu disse a ele que o divórcio estava acontecendo, e a única pessoa pela qual eu me senti triste em toda a situação era o menino, e isso também só porque ele tinha um fracasso de homem como pai. Isso o irritou do jeito errado e ele começou a me xingar, mas felizmente eu tinha Sara e Paulo lá, e Paulo praticamente o expulsou de casa. Não sei porque o idiota estava esperando qualquer tipo de reconciliação, e como ele teve a audácia de ficar na minha frente e fazer essas alegações. Tudo que sei é que terminei com ele. Atualização 3. Estou feliz em informar que agora estou divorciada, e já faz um bom tempo. Você tinha muitas perguntas sobre o menino, mas lamento dizer que não tenho nenhuma informação sobre ele, e também não quero saber. Desde então, saí da casa de Paulo e aluguei um pequeno estúdio para mim. É caro, mas eu gosto do lugar, então viva Vitória para mim. Não tenho mantido contato com Mateus desde o divórcio, embora ele tenha tentado a cada 2 semanas. Não sei o que será preciso para que ele perceba que terminamos. Isso não é de forma alguma um final de conto de fadas. Ainda estou magoada, ainda me sinto traída e não sei quando poderei confiar em alguém novamente. O que eu sei é que vou seguir em frente agora, sem olhar para trás. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!